voltando aqui os olhos a 2026, pessoal, claro que os governadores de estado, muitos deles muito bem aprovados, mas claro, ainda dependentes aí da bênção iminente do presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu me refiro, claro, a Ronaldo Caiado de Goiás, Tarcísio de Freitas de São Paulo e Ratinho Júnior do Paraná. Os três participaram ali de um painel esse final de semana, num evento promovido pela XP Investimentos. Os assuntos mais recorrentes foram, claro, sem surpresa, a começar pela disputa eleitoral de 2026, o iminente tarifaço de Donald Trump, a sucessão aí de quem será o grande representante da direita, e foi exatamente isso que incomodou o deputado Eduardo Bolsonaro, que chegou a criticar os governadores nas redes sociais quando questionados sobre a anistia. Os políticos não quiseram se aprofundar no tema, saíram pela tangente. Proponho que a gente ouça aqui, em nome da precisão, um trecho da fala do governador Ratinho Júnior do Paraná. Vamos lá. Bolsonaro não é mais importante que a relação do Brasil e Estados Unidos. Claro que pode ter até um afeto ali entre os dois, mas a discussão de desdolarizar o comércio, que nem a China, que fatura 25 trilhões de PIB, a Rússia, que é o maior inimigo dos Estados Unidos, nunca tocou nesse assunto. A Índia, que cresce 7,6, nunca tocou nesse assunto. Aí foi um brasileiro querer falar de desdolarização do comércio. Quer dizer, uma falta de inteligência. Falta de inteligência, Gesualdo Júnior? Concordo plenamente com o Ratinho Júnior. Claro, tem nessa linguagem dele toda uma fala política também nele, que tem a pretensão de ser um candidato, mas é perfeita a fala, e nós já tínhamos dito isso, né? Inclusive com o Tourinho há pouco. Ninguém tinha levantado essa bandeira da desdolarização, e se o Lula fez num momento absolutamente inoportuno. Tanto é verdade que o governo norte-americano está negociando com vários agentes do BRICS, menos com o Brasil. Aninha, quero te ouvir aqui também, porque parece que os governadores estão nessa queda de braço, um braço de ferro, eu diria, querendo de alguma maneira focar nas suas próprias economias, na questão do impacto iminente aí no setor exportador, no setor produtivo, mas eles, enfim, esbarram, né, nessa condição que foi o próprio Donald Trump que colocou, do componente político em torno do ex-presidente Bolsonaro. Pode ser frustrante, mas é um dado objetivo da realidade que eles, pelo visto, não estão conseguindo lidar tão bem. Não, e André, há quem critique a postura dos governadores, mas fato é que um bom gestor deve fazer exatamente isso que eles estão fazendo, que é tentar, ao máximo, despolitizar essa discussão e trazer a discussão para o plano real de economia, de impactos econômicos. Eu acho que, assim, sempre haverá espaço para manifestações políticas, até porque a gente está num ano pré-eleitoral que, inclusive, ouso dizer, é o mais quente dos últimos anos pré-eleitorais que a gente teve na história recente do Brasil. Então, por óbvio, e até pela questão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e essa tentativa de protagonismo dos governadores aí de direita, que ninguém sabe ao certo quem vai se candidatar, vai haver este componente. Mas a melhor forma deles se defenderem é exatamente tentar poupar críticas a tudo que está acontecendo e focar nos seus próprios governos, focar nas suas próprias economias, trazer soluções ou alternativas para evitar que os impactos econômicos sejam tão grandes quanto se espera, e aí sim ganhar um protagonismo de uma forma positiva. Antes da gente acionar o Mano Ferreira aqui também para um comentário, David de Tarso tem uma nova postagem nesse sentido que a gente pode repercutir? O Eduardo Bolsonaro acabou de fazer uma postagem dizendo o seguinte, abre aspas, é hora dos homens tirarem os adultos da sala. Isso foi de ontem, certo? Mas ele fez essa clara alusão ao fato que houve esse movimento de quererem, de pelo menos um movimento retórico de dizer, não, está na hora dos adultos entrarem na sala, e ele tentando fazer essa contraposição, dizendo que é hora dos homens tirarem os adultos da sala, dando a entender que a toada dele, a missão dele é mais honrosa, ou há mais hombridade nisso do que o pragmatismo oferecido pelos governadores. E uma resposta direta ao governador Tarcísio de Freitas, que disse que uma situação tão grave como essa, que impacta diretamente a vida dos brasileiros, impacta todos os nossos setores exportadores que dependem dos Estados Unidos para boa parte das suas receitas, é preciso tratar esse assunto como adulto. Aí o deputado EAD, Eduardo Bolsonaro, responde ao governador do maior estado brasileiro, que terá sua economia fortemente afetada por esse tarifaço e que, de fato, precisa agir como um adulto, que é preciso tirar os adultos da sala. É uma insanidade. Isso mostra como, para o deputado Eduardo Bolsonaro,
tudo que importa é o próprio interesse pessoalíssimo e dane-se o país. Essa tem sido a postura de Eduardo Bolsonaro. Então, nesse contexto, importa muito mais para ele boicotar qualquer governador que possa vir a ter chance de ser o representante da direita, da oposição ao petismo na próxima eleição presidencial, do que a vida real dos eleitores que ele deveria representar. Além de ser de um machismo grotesco, ele querer dar a entender que só homens conseguem resolver uma situação que adultos supostamente não conseguiriam. E aí eu lembro ao senhor Eduardo Bolsonaro que a senhora Michele Bolsonaro é inclusive a mais bem avaliada da família dele para assumir qualquer cargo público no ano que vem. Portanto, senhor Eduardo Bolsonaro, se controle. E o Tarcísio não seria homem? É isso que ele está... pelo amor de Deus. Exatamente. É uma discussão, assim, uma briga. Os críticos estão dizendo racha da direita, que realmente ele se colocando ali como um suposto líder que estaria negociando diretamente com ele acha que ele é um super-herói. O governo americano. Ele se comporta mas, assim, como um sequestrador, né? Exatamente. Só tá criando narrativa errada. Eu não considero, assim, que realmente ele tá pensando naquilo que ele tá fazendo, porque, de fato, é um baita tiro no pé, mas esse realmente, assim, provocando uma hemorragia que pode levar à morte da carreira política dele.